A tríade de Virchow. A tríade de Virchow é uma terminologia médica que reúne 3 fatores que afetam a coagulação e a formação de trombos. A sua pior consequência é o tromboembolismo venoso. A tríade de Virchow é uma série de 3 alterações que ocorrem dentro das veias e que determinam a formação de trombos venosos. A situação também é conhecida como tromboembolia venosa. Esta tríade foi descrita por um patologista alemão chamado Rudolf Virchow há mais de 150 anos. Ele descreveu, pela primeira vez, as condições necessárias para que o trombo venoso se formasse e se espalhasse. Começaremos descrevendo a tríade de Virchow. Em seguida, vamos explicar várias definições que nos permitirão entender a trombose venosa e seus riscos à saúde. O que a tríade de Virchow inclui? A tríade de Virchow inclui 3 mudanças: anormalidades no fluxo sanguíneo, hipercoagulabilidade, um estado que promove a formação de coágulos ou trombos venosos, dano endotelial, são lesões dentro dos vasos sanguíneos. Há situações conhecidas como estados protrombóticos, que favorecem o aparecimento da tríade. Uma vez unidos os fatores, as plaquetas se acumulam como armadilhas que retêm neutrófilos. As plaquetas, juntamente com os neutrófilos, formarão trombos venosos e levarão ao tromboembolismo. O que são os estados protrombóticos? Estados protrombóticos são situações, hereditárias ou adquiridas, nas quais a tríade de Virchow tem uma boa chance de aparecer. São compostos por fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Mutações genéticas, quando envolvem fatores de coagulação, podem levar a um estado protrombótico. Essa herança é difícil ou impossível de modificar, uma vez que o fator de risco é adquirido no exato momento da concepção. Por outro lado, existem doenças sistêmicas que estimulam a coagulação sanguínea, como o câncer, pressão alta, nefropatias e doença venosa crônica. Pessoas com varizes e insuficiência venosa são particularmente suscetíveis. Hábitos e estilo de vida também são importantes na equação do trombo. As pessoas obesas e as que fumam estão em alto risco. Aqueles que precisarem viajar por longos períodos de avião, permanecendo imóveis, podem estimular a coagulação em suas pernas. Para as mulheres, o uso de estrogênio em contraceptivos hormonais merece uma atenção especial. Um médico sempre deve avaliar o risco de trombose antes de indicar uma contracepção desse tipo. Durante a gravidez, a pressão do útero nas veias, que vão em direção aos membros inferiores, retarda a circulação, favorecendo a tríade de Virchow. Outras situações associadas incluem pneumopatia obstrutiva crônica, poluição do ar, trauma no membro inferior, imobilização prolongada para internações superiores a 48 horas. O que é a tromboembolia venosa? O tromboembolismo venoso reúne 2 entidades, que podem causar incapacidade vascular e morte. Na verdade, elas são a causa mais comum de morte evitável em pessoas hospitalizadas. DVT ou trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Os trombos venosos podem permanecer em seu local de formação, ou se desprender do local onde se formaram para viajar através da corrente sanguínea. Se o descolamento ocorrer, eles serão transformados em êmbolos, que, se chegarem ao coração, passam para a circulação pulmonar. A trombose dos membros inferiores é a mais comum. Causa vermelhidão, hipersensibilidade ao toque, calor local,
câimbras e dor. Se ocorrer um tromboembolismo pulmonar, os sintomas são falta de ar, síncope ou desmaio, hipotensão e cianose, coloração da pele azulada. O desfecho é mortal sem o tratamento oportuno e adequado. Como os problemas da tríade de Virchow são diagnosticados? A maneira mais comum de identificar a trombose venosa profunda é através do ultrassom Doppler do sistema venoso profundo. O ultrassonografista examina a presença de bloqueios no fluxo sanguíneo ou avalia a perda de compressão das veias. Em casos de difícil diagnóstico, ou em casos duvidosos, será realizada uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética nuclear do membro suspeito. Para o tromboembolismo pulmonar, o principal método de diagnóstico será a tomografia computadorizada pulmonar. Às vezes, um estudo de diagnóstico chamado gammagrafia pulmonar é solicitado. Por que a tríade de Virchow é importante? Como sabemos cada vez mais sobre a coagulação sanguínea e a tríade de Virchow, os casos relacionados a internações por trombos e êmbolos diminuíram. No entanto, um número ainda maior de mortes por essas causas pode ser evitado. Manter hábitos de vida saudáveis e cuidar dos nossos membros é fundamental para reduzir o risco de hipercoagulação dentro da corrente sanguínea. Consulte um médico se você tiver dúvidas sobre os passos que pode tomar para se proteger.